Então, pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre, né, a farmacologia dos medicamentos mais vendidos. Na aula passada a gente falou sobre o Dorflex, e aí a gente acabou entrando, né, no assunto aí dos anti-inflamatórios não esteroides, tá? Então, quem não assistiu a aula passada, ela vai estar lá no módulo de medicamentos mais vendidos e suas vendas adicionais. E é a única aula que vai ter lá, tá? A hora que eu editar essa aula de hoje, vai ter as duas aulas lá. Então tem um módulo que fala sobre isso, mas tem só texto. E aí tem um outro módulo que tem vídeo. E aí nesse outro módulo que tem vídeo, vai ser os dois vídeos por enquanto que vão ter lá, né? Por enquanto vão ter só da aula passada. Então, né, 22 pessoas aí, dá pra gente começar já. Tá? O livro que eu gosto é esse daqui, tá? O Guia de Remédios, né? O BPR, tá? Não é obrigado ninguém a comprar. Eu sei que rola aí um PDF na internet aí, se vocês conseguirem baixar, né? Eu não vou passar para vocês, que eu não acho legal, né? Tá passando essas coisas aí gratuito para vocês. Mas, né? Se alguém quiser tentar achar aí, depois, quando conseguir emprego, e comprar o livro, né? Para prestigiar o autor aí, que ajuda bastante a gente numa linguagem muito simples, tá? Por isso que eu gosto muito desse livro. Se qualquer coisa, né, alguém não conseguir baixar o PDF dele e não vai deixar de estudar por causa disso, tá? Vocês vão escrevendo, né, metoprolol, escreve bula na frente, tá? Vai aparecer bastante. Consulta remédios, eu gosto. Ó, tem o da própria AstraZeneca, que é do Celozoc. Medicina na net, tá? Eu gosto bastante de estudar por ele. Tem um outro site que eu gosto, esses dias postaram até no grupo, mas eu não lembro. Ó, bulario.com. Dá para pesquisar também. Ah, gente, quando eu achar eu mando para vocês nos grupos. Alguém postou lá no grupo de quem já trabalha em farmácia, alguma coisa saúde e vida, vida e saúde, saúde não sei o que. Deixa eu colocar saúde na frente para ver. Acho que esse aqui também, ó, minha vida. Esse aqui também é legal, tá? Tem uma linguagem simples. Às vezes até aqui mesmo, ó, já sai, ó, metoprolol reduz a pressão arterial. Pronto, é o que vocês precisam saber. Que ele é um medicamento para diminuir pressão. E o que vocês vão fazer com essa informação, né? Vocês não vão indicar um medicamento para pressão. O cara está com pressão alta lá, você não vai indicar o metoprolol para ele. Mas a partir do momento que vocês sabem que o metoprolol ele é para pressão, você vai indicar para ele, né, um aparelho de pressão. Você pode chamar ele lá na salinha, né, verificar a pressão dele, aferir a pressão, né, com o digital, que ele vai conseguir ver na casa dele. E aí, depois que você verificou a pressão, você vai falar para ele: olha, você viu como é fácil esse aparelhinho aqui? O senhor quer tentar verificar você mesmo no outro braço? E aí você deixa o cliente verificar no outro braço e ele vai falar: nossa, realmente é fácil mesmo, né? E aí você oferece para ele, fala: olha, se você quiser, a gente tem para vender, é tantos reais, né? A gente pode estar fazendo no cartão ou à vista, a gente dá um descontinho, não sei como é que a sua farmácia trabalha, não sei se trabalha no cheque, né? E aí você pode estar oferecendo para ele, você vai falar: olha, né, não é que eu não quero verificar a sua pressão, você pode vir aqui todos os dias que eu verifico para você todos os dias.
né? Porém, vai que às vezes você precisa verificar a pressão à noite, né? Vai que um dia você precisa verificar a pressão e, né, você não consegue vir até a farmácia. Então é legal sortear um aparelho aí na sua casa, tá? Já vi aparelhos com menos de R$ 100, com 125, com R$ 150, R$ 200, né? Então hoje tem aparelhos mais caros, mas já tem aparelhos bem acessíveis. Nando, é de confiança, tá? O digital, gente, ele é mais de confiança do que aquele que a gente fala que é normal, né? Que tem um estetoscópio. Porque aquele que tem um estetoscópio, ele depende de quanto a pessoa escuta bem, né? Então, se você está verificando, aferindo, tá, gente? Quando eu fiz o curso, minha professora falava que não podia falar verificar a pressão, tinha que falar aferir, né? Mas a gente tem que falar a linguagem do cliente, né? Então, se o cliente fala pesa a pressão, você fala pesa. Se o cliente falar tira a pressão, você fala tiro. Se o cliente falar, sei lá, mede minha pressão, você mede. Não vai tirar sarro do cliente que o cliente fica chateado, tá? Você tira minha pressão, se eu tirar, você vai ficar sem pressão. Você mede minha pressão, vou pegar a fita métrica, né? Não tem por que fazer essas brincadeiras, que eu acho que a gente só tem a perder, não tem nada a ganhar. Então, né, falar a linguagem do cliente, né? Se ele falar pesa, pesa. Se ele falar afere, afere. Se ele falar mede, mede. Tá? Então, não vou ficar seguindo aferir, aferir, aferir toda hora aqui não, né? Então, só para vocês aí, senão alguém vai falar, pô, o professor tá falando errado, né? Não é, eu acho que a gente tem que falar a linguagem do cliente, tá? Vocês têm que saber, se caso algum farmacêutico perguntar, se cair numa provinha de, né, para você entrar numa farmácia, você tem que saber que aferir mais, né, para o cliente a maneira que ele fala, tá? E aí você vai falar para ele, olha, né, eu verifico a pressão para você, ó, quando você precisar mais, né, vai que você precisa e eu esteja fechado, tá? Então, o metoprolol, né, o referência dele aí, né, aqui no livro fala o Lopressor, fala o Celozoc, né, e o Celoquen. O similar que eu achei é o Miclox, da Multilab. E o que é, né, o metoprolol? Ó, pessoal, falando sobre certificado, tá, gente? Então, o certificado, vocês mandam mensagem lá pro 35 99892 2574 e aí vocês vão escolher a opção sou aluno, tá? E depois a opção acesso. Vocês vão estar falando com a Laís ou com a Eduarda, tá? Então, na aula hoje a gente não vai falar sobre certificado, tá? Porque o certificado, você terminando o curso, automaticamente é liberado para você o certificado. Então, é uma coisa bem simples de se fazer, mas é complicado de eu explicar aqui no meio da aula, né? E aí todo mundo vai ficar vendo eu explicar certificado, sendo que, né, tem as pessoas certas para explicarem isso para vocês, que é a Eduarda ou a Laís, tá? Eduarda ou a Laís, tá? Elas vão ajudar vocês aí sobre certificado, tá? Na maioria das vezes, né, que não conseguiu no Sparkle, eu não sei, tá? Alguém aí postou que tá fazendo no aplicativo. Eu já fiz mais de 20 cursos na Hotmart, mas eu nunca usei o Sparkle, então eu não sei como é que imprime o certificado no Sparkle. Aí vocês, quem fez no Sparkle, pode mandar o e-mail para suporte@hotmart.com, tá? E aí pergunta como é que imprime o certificado pelo Sparkle, tá? Agora, quem fez online, a maioria das vezes que não consegue imprimir o certificado é porque ficou faltando alguma aula, clicar em concluído, tá? Então, se você clicar em concluído em todas as aulas, aí vai aparecer o certificado automaticamente, tá? Então, é uma coisa assim, bem simples mesmo, tá? Mas, às vezes, por desatenção, sem querer, acaba esquecendo de clicar em concluído em alguma aula, aí a Hotmart não libera o certificado, tá? Que se a gente liberar certificado sem marcar concluído todas as aulas, caracteriza que a gente está vendendo certificado e não curso, tá?
Porém, né, hoje é dia da gente falar aí sobre os medicamentos mais vendidos e tem esse WhatsApp aí que eu passei para vocês, tá? A gente já colocou o WhatsApp no curso como suporte, porque eu também não gosto de suporte por e-mail, tá? E eu acho que o WhatsApp é mais fácil, dá para vocês mandar áudio, dá para vocês, dá pra gente responder vocês em áudio, dá para mandar print, dá pra gente mandar print, então acho que fica uma conversa muito mais rápida do que por e-mail, tá? Então já tem o WhatsApp, já tem duas funcionárias que ficam exclusivamente para ajudar vocês com acesso e com certificado, tá? Então a gente já tem aí mais de 7 anos no curso presencial, né? Nunca tivemos problema com certificado e já estamos aí com 3 meses com 3 anos, né, no curso online, tá? E às vezes acontece sim de um ou outro aluno enroscar no certificado por esquecer, sem querer, né, de clicar em concluído, mas nunca ficou nenhum aluno sem receber certificado não, tá? Então não precisem se preocupar que, né, a gente não vai botar o nosso nome todo a perder de 7 anos de presencial, 3 anos de online por causa de certificado, tá? Então a gente quer muito mais que vocês tenham certificado, dar todas as ferramentas possíveis, certificado, carta de estágio, declaração que vocês estão fazendo o curso. Hoje até com uma proprietária de uma farmácia eu conversei para uma aluna, tá? Para a Kátia, não sei se a Kátia está aqui hoje. Ela até me perguntou se ia ter aula. Aqui a Kátia Rodrigues, acho. Tá, Kátia? Se você tiver aí online aí, se foi para você mesmo que eu conversei, eu não lembro o sobrenome, né? Diz aí se eu conversei ou não com a proprietária ou responsável da farmácia lá para ela, tá? Então, o que eu posso ajudar referente a emprego, a estágio, eu ajudo, tá? Então, não é o certificado que a gente vai deixar queimar o nosso filme da nossa escola, não, tá? Só não vou falar, né, sobre isso, já falei, né? Perdi um pouco de tempo aí, mas é bom que eu vi bastante gente aí, um pessoalzinho comentando. E para maiores informações aí, entrar no WhatsApp, tá? Que aí a Laís e a Eduarda estão lá 100% para ajudar vocês. Sobre a apostila, tá? Você pode estar baixando ela na Hotmart, né? Lá acho que a primeira aula você consegue baixar ela. Se você não conseguir baixar ela, você pode mandar também, e aí ao invés de você escrever o acesso, você vai escrever que você já é aluna, né? Acho que ela já sou aluno, e aí você escreve professor e manda um WhatsApp para mim nesse número aí que eu mando a apostila para você, se você não conseguiu baixar ela da Hotmart, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tá? Senão a aula não rende e o pessoal que veio para ver farmacologia vai ficar com raiva de mim, tá? E vocês que estão com dificuldade de certificado, não precisa ficar desesperado que a Laís e a Eduarda ajuda, tá bom? Então é só mandar o WhatsApp aí para esse número. Então, o metoprolol, né, ele é um antihipertensivo, antianginoso. O que é uma angina, tá? Vamos pegar aqui, eu gosto bastante do Google. Boa noite, pessoal que está chegando por último aí. Aterosclerose. Então, uma artéria normal é assim, tá? E aí a veia do coração, ela começa a entupir, tá? Vamos pegar aqui, coronária. Tá? Então, alguma dessas veias aqui do coração, né? Ela começa a entupir e aí começa a faltar oxigênio no coração. Vamos ver se angina. Acho que esse desenho tá melhor. Então, olha lá, ó, né, tem um entupimento aqui da artéria, começa a faltar sangue no músculo do coração e aí começa a doer esse músculo, né? Quando a gente está correndo muito,
ou a gente está fazendo muito exercício na academia lá, chega uma hora que começa a queimar o músculo, né? Porque você está fazendo muito esforço, às vezes está faltando glicose, está faltando oxigênio, né? Que é a gente começa a fazer como que é? Anaerobiose, né? Uma circulação, é uma respiração sem ser, como se diz, uma respiração aeróbica, né? Uma respiração anaeróbica. Então ela começa a queimar o músculo, tá? Quando você não tá aguentando mais, ou você, sei lá, tá fazendo um esforço em qualquer lugar que seja aí, ou uma caminhada muito longa, ou vai subir um morro muito longo, e aí começa a doer as pernas, tá? Porque falta oxigênio ali, que você não tá treinado, falta glicose, né? Falta um monte de coisa, aí começa a queimar. E o músculo do coração, quando falta isso também por entupimento das artérias, começa a doer o músculo do coração, tá? Então isso a gente chama de angina, tá? Tem angina, que é pós-exercício, né? Pós-atividade física, que você vai sentir dor, né? O cliente vai sentir dor quando ele faz atividade física. E tem aquela angina crônica, né? Porque fica doendo sempre, tá? E aí vocês precisam aconselhar esse cliente a procurar um médico, porque esse médico porque esse paciente provavelmente ele tem uma grande chance aí de estar com as artérias entupidas, tá? Como ele age? Ele é um beta-bloqueador seletivo, tá, Nando? O que é esse nome doido, né? Beta-bloqueador seletivo. Só para vocês terem uma noção, ele diminui um pouco o batimento cardíaco, fazendo diminuir a pressão arterial, tá? É como se você chegasse lá na mangueira da sua casa e diminuísse a torneira, né? Diminuísse ali a saída da água, né? Você tem a mangueira, se você aperta, né, ali na saída da mangueira, você aumenta a pressão. Se você pega uma mangueira mais grossa, você diminui a pressão. Ou se você abre muito, você aumenta a pressão, e se você fecha, você diminui a pressão, tá? Então, os beta-bloqueadores é como se você estivesse diminuindo a saída da água, consequentemente diminuindo a pressão na mangueira, né? Diminuindo a pressão aí nos vasos, diminuindo o batimento cardíaco aos poucos, tá? É um pouco mais complexo do que isso, mas não adianta eu aprofundar com vocês, que vai mais confundir a cabeça de vocês do que ajudar, tá? O que vocês têm que guardar mesmo é que o metoprolol, tá? Ele é um antihipertensivo, tá? Então isso que tem que ficar gravado aí para vocês, tá? E o que fazer com essa informação? Oferecer produtos, né, para as pessoas que têm problema de pressão, principalmente o aparelho de pressão, tá? Se você for farmacêutico, você pode estar indicando aí algum calmantinho natural, à base de passiflora, né? Você também pode estar dando dicas, né? Fazer caminhada é bom, porque ajuda a diminuir colesterol, ajuda a diminuir estresse, né? Então tem vários benefícios aí a atividade física, né? Para a pessoa que tem problema de pressão, tá? Então não tem muito que a gente indicar aqui além do aparelho de pressão e a gente saber que o metoprolol é um antihipertensivo. E por que eu peço para vocês guardarem o metoprolol e não esses medicamentos todos? Porque esses medicamentos aqui vai vir na caixinha, né? Então, olha lá, ó, Lopressor, metoprolol. Vamos pegar outro. Celozoc. Então não compensa guardar nome comercial, tá, gente? Vocês têm que guardar, olha lá, o metoprolol, 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 tá? Então não compensa guardar nome comercial, que é muito nome para vocês guardarem. Vamos pegar outra aqui, Seloken. Olha lá, o metoprolol. Vamos pegar aqui o similar aqui da Multilab. A imagem está ruim.
Não dá para ver, a imagem está ruim, mas, tá? Não sei, acho que eu peguei essa informação no livro. Então, só aqui, ó, a gente já descobriu 1, 2, 3, 4 nomes. Tem muito mais, né? Na farmácia de vocês, às vezes, vão ter muito mais medicamentos com o princípio ativo metoprolol, tá? Então, peguem o costume de guardar o nome de princípio ativo. Então, Michele, ele é indicado, tá, para pressão arterial e para angina, tá? Angina eu expliquei o que é lá, né, que é aquela dor no coração. Só que como ele é um medicamento, né, para pressão arterial, o correto não é nem o clínico indicar, tá? O correto é o cardiologista indicar, tá? Então não podemos nós na farmácia verificar a pressão do cliente e ver que está com a pressão alta e indicar para ele o metoprolol, tá? Isso nós não podemos fazer, nem o farmacêutico não pode fazer, né? Eu como farmacêutico também não posso fazer, tá? E mesmo que eu pudesse, eu não arriscaria, né? Eu prefiro passar o cliente aí para um cardiologista, tá? E se eu vejo que o meu cliente tem problema de pressão, tem problema de coração, e aí eu vou conversando e eu descubro que o médico dele é um clínico, tá? Eu incentivo ele a passar com o cardiologista, tá? Vocês vão ver que tem muitos medicamentos, né, isento de prescrição médica que dá pra gente trabalhar, tá? Mas medicamento para coração, medicamento para colesterol, medicamentos para diabetes, eu já acho que foge um pouquinho aí, né, da nossa alçada, e na minha opinião até da alçada do clínico acaba fugindo, tá? Então a gente precisa saber para quais sintomas, tá? Ele é indicado, hipertensão e angina, né? Dor no coração, porém nós não vamos indicar esse medicamento, tá? Quem vai indicar é o cardiologista. O Jameson entrou ao vivo aí, ele até mandou uma mensagem para mim dizendo que estava ao vivo, mas eu vou dar aula aqui e não vou conseguir assistir. Então, o que a gente pode fazer é indicar essas coisas, essas vendas adicionais, no caso aí do aparelho de pressão. Tem outras coisas também, né? O sal à base de potássio, tá? Porque o sódio, ele sobe mais a pressão do que o potássio, né? Então tem já um sal no mercado, acho que ele é 50%, 60% de cloreto de potássio e não cloreto de sódio. Ele salga do mesmo jeito, porém ele sobe menos a pressão, tá? Então é uma coisa que a farmácia também pode ter aí para vender, né? Não precisa ser só no mercado, porque muita gente nem sabe que existe isso, tá? E você pode estar indicando para o seu cliente, né? Se às vezes ele não consegue diminuir o sal, certo? Seria diminuir o sal. Mas se ele não consegue, ele pode estar consumindo sal à base de potássio, tá bom, Michele? Então, referente à aula, tá, gente? Referente ao medicamento que eu tô falando, vocês podem me perguntando, pode ir parando, tá? Porque senão fica só eu falando aqui, né? E aí fica um negócio chato, tá? Então, às vezes vocês têm vergonha de perguntar, não precisa ter vergonha, né? Se a pergunta for referente à aula, eu já, né, respondo a pergunta de vocês. Se não for referente à aula de hoje, aí manda lá no WhatsApp que eu mandei para vocês e eu respondo por lá, tá? Então, as vendas adicionais eu acabei falando já, tá? Só aqui rapidinho, ansiolíticos naturais os calmantinhos lá, base de passiflora, melissa, molungu, tá? Então, essas coisinhas aí que é isento de prescrição médica, tá? Mas o principal mesmo que vai dar um valor agregado e eu não vejo ninguém indicando é o aparelho de pressão, tá? Eu vejo pessoal muito vitamina, 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 e o aparelho de pressão tem um valor agregado muito maior do que a vitamina e é uma dor, né, que a gente chama em vendas, é uma necessidade muito mais urgente do que a vitamina, tá? Não que a vitamina não deve se oferecer, não deve indicar, não deve vender, deve, tá? Mas eu acho muito mais fácil vender um aparelho de pressão para um cara que se a pressão subir demais pode morrer amanhã, talvez, por falta de controle, do que às vezes vender um polivitamínicos que o cara vai, né, às vezes demorar muito para sentir o efeito. Não que eu acho que não devo oferecer, mas, né, não podemos esquecer de oferecer o aparelho de pressão tanto quanto, né, os polivitamínicos. Aí o próximo é a neosaldina,
né? Então, o medicamento aí de referência é a própria Neosaldina, tá? Os similares aí tem Cedalgina da Teuto, tem Doralgina da Neoquímica, tem Sedamed da Cimed, tem Bezodin da Belfar, então tem, né, um monte de medicamentos. Só aqui, um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, por isso que eu falo para vocês não decorarem o nome do... Aqui, ó, a gente vai falar sobre os princípios ativos da Neosaldina, que vocês vão ver que tem muitos princípios ativos que se repetem, né? Tem o dipirona, a gente já falou lá no Dorflex, vamos ver de novo, né? Vai ter alguns outros medicamentos, cafeína, né? A gente já falou no... Cafeína, não, cafeína no Torcilax, mas a gente vai falar sobre cafeína também, tá? Então, tentar pegar mais pelo princípio ativo do que pelo nome comercial, tá? Então, dipirona, né? Um dos princípios ativos, tá? O que é a dipirona? Ela é um analgésico, um anti-inflamatório, né? E um antitérmico, porém, né? A gente viu na aula passada, quem não viu depois acessa, já tá lá na plataforma de estudos, tá? Lá na Hotmart, no módulo de medicamentos mais vendidos, tem medicamentos isentos de prescrição médica mais vendidos, que só tem texto. Aí agora tem um outro módulo, que é medicamentos mais vendidos, e aí tem um vídeo, tá? Que foi a aula passada, e esse vídeo de hoje, a hora que eu editar, eu vou subir lá também. E a gente viu que a dipirona, além dela ser analgésico, anti-inflamatório e antitérmico, só que o poder analgésico da dipirona é muito maior do que o poder anti-inflamatório da dipirona, tá? Ela serve para dor e febre, tá? Dipirona, dor e febre. Inibindo as prostaglandinas, não vou aprofundar, tá? Que aprofundei na semana passada, na aula passada aí, tá? Vocês também podem estar voltando lá. Mas por que é interessante vocês saberem isso? Porque todos os medicamentos que inibem prostaglandina vai fazer a mesma coisa que a dipirona faz. O paracetamol, a dipirona, o ácido acetilsalicílico, a nimesulida, o diclofenaco, o meloxicam, o ácido mefenâmico que é o Ponstan, o ibuprofeno, o naproxeno, né? Então todos os anti-inflamatórios não esteroides vão fazer a mesma coisa, né? Eles praticamente têm o mesmo mecanismo de ação. A molécula é diferente, mas o mecanismo de ação o mecanismo de ação é igual, tá? É como se a gente... Deixa eu tentar ajudar melhor aí. Tentar fazer um desenho aqui para vocês. Então aqui tem o nome comercial. O nome comercial. Aí aqui tem o princípio ativo. E aqui a gente tem a classe terapêutica ou grupo farmacológico ou indicação terapêutica.
colocar grupo farmacológico. Grupo farmacológico. Tá? Então, quando você estuda o grupo farmacológico, você vai ter um monte de princípio ativo abaixo desse grupo farmacológico. Então, quando você sabe que um medicamento que inibe a prostaglandina, ele diminui dor, febre, inflamação, você sabe um monte de princípio ativo que está abaixo dele, e, consequentemente, você sabe um monte de nome comercial que está embaixo desse princípio ativo. Então, vamos supor, nesse grupo farmacológico vai ter uns 10 princípios ativos que se encaixa nesse grupo farmacológico, né, que vende bem. E desses 10 princípios ativos vão ter mais de 150, 200 medicamentos com esses 10 princípios ativos. Tá? Então, quando você aprende um grupo farmacológico, praticamente você está aprendendo aí mais de 100, 200 nomes comerciais que vão ter o mesmo grupo farmacológico, que é bloquear a prostaglandina, tá? No caso lá do metoprolol, é beta-bloqueador, tá? Então a dipirona, o que que ela é? Um analgésico, anti-inflamatório, antitérmico. Aí um outro princípio ativo da neosaldina é o isomepteno, né? Eu sempre falo, tá, gente? Isomepteno, mas é isometepteno, tá? Mas desde que eu me conheço por gente, eu falo isomepteno, né? Acaba saindo aí, mas o correto é isometepteno, tá? Vai dar uma travada na língua de vocês aí, para mim não ter esse problema, eu já falo isomepteno. O que que ele é? Ele é um vasoconstritor. Nando, o que que tem a ver um vasoconstritor no neosaldina? A gente já vai ver. Ele usado em associações com analgésico para tratamento de enxaqueca e também espasmo da musculatura lisa, né? Então, às vezes a gente tem aquela dorzinha de cabeça que você põe a mão aqui e você sente a veinha batendo aqui em cima na cabeça, tá? Então, quando você contrai esse vaso, você acaba, né, diminuindo, tá, o espasmo, tá? Então, ele acaba diminuindo a dor de cabeça que é relacionada a esse probleminha do vaso, tá? E também no caso aí de musculatura lisa, né? Então, ele é como eu posso dizer, ele atua em cólicas, por exemplo, de rim, que é musculatura lisa, cólica menstrual, né, que é musculatura lisa que atua. A gente até falou sobre cólica menstrual na aula passada, então quem perdeu, né, entrar lá em medicamentos mais vendidos, tá, no módulo lá no curso, e assistir a aula lá, né? A gente falou sobre cólica menstrual e cólica intestinal, tá? Então, o que que é o espasmo? É a contração muito forte dessa musculatura lisa. Então, a contração muito forte do útero, dói o útero. A contração muito forte do rim, dói o rim. A contração muito forte do intestino, dói o intestino, tá? Então, os medicamentos que relaxam a musculatura lisa, eles são utilizados para cólicas, né? Tem efeito vasoconstritor, esse efeito pode diminuir a pulsação das artérias cerebrais, né? Então, aquela pulsaçãozinha que fica aqui na dor de cabeça doendo, tá? Então, quem faz isso é o isometepteno. Então, a gente tem a dipirona, que age diretamente na dor, que é um analgésico. A gente tem um vasoconstritor que vai diminuir aquela veinha, né, pulsando ali. A gente tem a cafeína. A cafeína, eu vi algumas perguntas aí e já vou responder já, tá, gente? Quem tá com a internet ruim, Fernanda, dá uma reiniciada aí na aula para ver se melhora, tá? O que que é a cafeína? Tá? A cafeína, ela é um potencializador de analgésico. Ó, tá errado aqui, hein, gente.
quando vocês forem escrever currículo, né? Ver esses... Vamos ver o que fala aqui no Google. Ah, aqui fala que tá certo, gente. Fala que tá certo. Deve ter dado algum problema no dicionário aqui do PowerPoint. Então, o que é um potencializador de analgésico? Tá? A cafeína sozinho, ela não tira a dor, mas a cafeína junto com o analgésico, ela tira a dor mais rápido, tá? Eu costumo brincar, né? Eu fiz esses dias, quando eu estava dando aula, eu fui falar sobre a cafeína, né? E tem um pula-pula ali do lado, que meu menino brinca, e eu olhei para ele e lembrei que pode ser um exemplo aí de potencializador, né? Então pula-pula tá ali, tá quieto, não fica pulando sozinho, ele, né? Se ninguém tiver ali, ele tá ali, tá? Porém, quando meu menino sobe lá e pula, ele pula mais alto do que quando ele tá no chão, tá? Então o pula-pula ele potencializa, né, o pulo do meu menino em relação quando ele pula no chão, tá? A cafeína com o analgésico é a mesma coisa. Se você tiver com dor de cabeça e tomar cafeína sozinho, não vai resolver nada para você, tá? Porém, se você tomar cafeína com analgésico, ele vai melhorar mais rápido a sua dor, tá? Então a cafeína é um potencializador de analgésico. Se vocês forem lá na aula de farmacologia geral e na aula de interações medicamentosas, tá? Lá eu explico sobre potencializador, tá? Então tá vendo, gente, por que tem as aulas gravadas e por que tem as aulas ao vivo, tá? As aulas ao vivo são bônus, tá? Mas as aulas ao vivo são um aprofundamento daquilo que tem nas aulas gravadas, porque eu preciso de que vocês tenham uma noção das aulas gravadas para vocês entenderem melhor as aulas ao vivo, tá? Então, uma coisa complementa a outra, né? Um bônus não é obrigatório. Eu não consigo assistir as aulas ao vivo. Não vai perder certificado por causa disso, vai conseguir emprego do mesmo jeito, tá? O meu curso presencial não tem essas aulas aqui, tá? Eu mando mensagem para os alunos do presencial, a maioria acaba nem participando, né? Ó, aqui tá errado, ó. Mais vendidos. Então, assim... e acabam conseguindo emprego, né? Lógico que eu gostaria que eles participassem, que eu gostaria que o máximo de pessoas participassem, principalmente dessas aulas de farmacologia dos medicamentos mais vendidos, tá? Porém, não é obrigatório, tá? Então, se você não consegue assistir, você não vai reprovar no curso, não vai deixar de pegar o certificado, não vai ficar sem conseguir emprego, mas se você assistir, você vai ser um balconista melhor, tá? Você vai conseguir aí aprofundar um pouco mais na matéria junto comigo, tá? Então, para que ele serve? Um adjuvante da analgesia, né? Se ele potencializa a dor, ele é um adjuvante em tirar a dor. Como age, né? Fica meio repetitivo, mas tá, é assim mesmo. Então, a gente viu que a neosaldina tem a dipirona, que é um analgésico, né? Ele é anti-inflamatório, antitérmico, mas ele é mais analgésico. Aí a gente viu que tem o isometepteno, que ele diminui ali aquela veinha que fica, né, batendo ali quando a gente... não, e se for outro tipo de dor de cabeça, você tem a dipirona e tem a cafeína, tá? Então, ele vai pegar vários tipos de dor de cabeça. E agora a gente viu a cafeína que potencializa o analgésico, tá? Lógico, né? Vocês têm aí os similares, os genéricos, né? Cada um tem sua política aí, não vou falar sobre isso aqui, né? Cada um vai ver aí com o seu gerente, com o seu proprietário, né? Então, o que a gente vai falar são das vendas adicionais, tá? Então, se a pessoa está procurando a neosaldina para uma dor muscular, né? Foi lá na academia, se esforçou demais, ou foi trabalhar na roça lá, né? Sei lá... foi fazer alguma coisa em casa lá, né? Foi fazer alguma coisa de marcenaria lá, mexer com as madeiras na casa e não está acostumado, ficou todo dolorido, né? Então é uma dor externa, né? Sei lá, caminhou demais, tá com as pernas doendo, carregou a criança muito no colo, tá com as costas doendo, sei lá, qualquer coisa que seja externo essa dor, né? Bateu, machucou, desde que não tenha corte, né? Vocês podem estar oferecendo os sprays e os géis anti-inflamatórios, tá? Vamos pegar aqui Nimesu, vamos pegar o diclofenaco, né, que é mais conhecidão, diclofenaco spray.
tá? Então são esses aqui, tá? O spray. Ah, Nando, mas por que o spray? Porque o spray é mais caro. Ah, Nando, mas então eu tenho que enfiar a faca no cliente? Não, você nunca sabe qual o cliente vai levar, se é o mais caro ou se é o mais barato. Então, na dúvida, você oferece o mais caro. Nando, por quê? Né? Tem que arrancar o couro do cliente? Não, porque quando você for oferecer o mais barato, ele vai achar mais barato ainda. Né? Então, tem um gelzinho lá que é mais barato. Vamos pegar aqui... Olha lá, ó, R$ 20. Vamos ver se acha mais aqui. Olha lá, ó, R$ 36 para 21. E aí o que que acontece? Você vai oferecer o spray para ele, né? Aí se ele não quiser o spray, é muito caro, R$ 20, muito caro, R$ 30. Aí você vai oferecer o gel, tá? Então R$ 11, R$ 7. Lá, ó, 17 por 8,90, 11 por 8,30. Tá? A média aí de R$ 8, né? Então, você vai oferecer primeiro o spray, tá? E o que que você vai argumentar para esse cliente? Você vai falar, olha, essa dor que você tá no músculo aí, essa dor que você tá na coluna, o Neosaldina, ele vai cair no seu estômago e vai agir de dentro para fora, tá? E o spray, ele vai agir de fora para dentro. Então, vai melhorar a dor mais rápido. Consequentemente, você vai tomar menos comprimido para passar dor, consequentemente você vai ter menos efeito colateral, tá? Então o custo-benefício é muito maior, então vai melhorar mais rápido e você vai ter menos efeito colateral se você levar o spray de, né, tal aqui é R$ 20. Ah, mas R$ 20 é muito caro, eu vou levar só a Neosaldina mesmo, sei lá, o genérico da Neosaldina. Aí você fala, ó, mas então eu tenho o gelzinho aqui do diclofenaco que é R$ 8, R$ 9, sei lá quanto que é na sua farmácia, R$ 10, né? Então eu tenho o gelzinho aqui que vai fazer o mesmo efeito do spray, só que é, né, quase a metade do preço, ou mais que a metade do preço, sei lá. Se você falar os R$ 10 de cara, o R$ 10 vai parecer um valor. Mas quando você fala para o cara o de R$ 30 primeiro, de R$ 20 primeiro, e ele fala não, psicologicamente, por exemplo, se você colocar a mão numa água morna, ela vai estar morna. Isso é um livro, tá, gente? Se vocês quiserem ler, tem 2 livros. Chama Armas da Persuasão, é um livro muito bom que fala sobre isso. E tem um que é Pense Rápido e Pense Devagar, que também é um livro muito bom que fala sobre isso, tá? Então, é o que a gente chama de gatilho mental do contraste, né? E tem o gatilho mental do recuo após a negação. Então, se você põe a mão numa água morna, a água vai estar morna. Mas se a sua mão está numa água quente e depois você põe a mão na mesma água morna, a água vai parecer que está fria. Só que a mesma água morna, só que você estava com a mão na água quente antes e pôs a mão na água morna, ela parece que está fria. Então, se você falar o gel de R$ 10, vai parecer caro. Mas se você falar o spray de 20, 25, R$ 30, mesmo sabendo que às vezes o cliente não vai levar, quando você for falar um gel de R$ 10, R$ 11, vai parecer muito mais barato, como se fosse tirando a mão da água quente e colocando a mão na mesma água morna que parece que está fria, tá? Então é como se você estivesse elevando a expectativa do cliente para cima. E aí tem o gatilho mental, né, que é o recuo após a negação. Então as pessoas têm dificuldade de falar não, né? Você pode ver por você. A gente às vezes evita
né, a situação que a gente precisa falar não. Então, tipo, a pessoa vai te pedir um carro emprestado, né? Você tem vergonha de, alguns não, né? Mas a maioria tem vergonha de falar não. Então, você acaba evitando a pessoa que te pede as coisas emprestadas, porque você sabe que, né, você acha chato de falar não. Então, quando você ofereceu o gel e ele falou não, e aí você oferece, quando você ofereceu o spray e ele falou não, quando você oferece o gel, ele vai ter que falar um segundo não para você, tá? Então, isso é muito doloroso para a pessoa. Então, nesse segundo não, como o preço é mais barato, a probabilidade dele levar é muito maior do que se você já for de cara no gel sem ter tomado o primeiro não lá em cima, tá? Em algum desses dois livros, ele fala que fizeram uma pesquisa, né? Uma criança estava vendendo, né, as coisas na rua e ela oferecia, acho que era trufa, sei lá o que era, e ela oferecia uma trufa porque precisava ajudar a família e tal, e era R$ 5. E aí ela vendeu tantos por cento lá, tipo, sei lá, 20%, né? Não lembro a porcentagem exata. Quando ela fazia, né, a mesma coisa, só que ela oferecia 5 trufas, ela falava, olha, me leva 5 trufas, R$ 25 para me ajudar a minha família. Ah, não tenho dinheiro agora. Ah, não, mas então leva pelo menos só uma. A probabilidade dela aumentou muito, tá, de venda. Então, tipo, em vez de ela vender para 20% das pessoas, ela passou a vender para 60% das pessoas. Tá? Porque a pessoa fala, putz, 25 eu não tenho, pô, mas 5 eu tenho. Então ela tinha que falar não de novo para aquela pessoa e para um valor muito menor do que... Então ela já sabia que ela não ia vender os 5. Só que ela oferecia os 5 para ela tomar o primeiro não, né? Muitos de nós tem vergonha de tomar não, então não é bom, tá? Então ela já ia fazer de propósito, sabendo que ela ia tomar o primeiro não, para quando ela oferecesse a trufa sozinha, só uma trufa, a probabilidade de aumentar era muito maior, tá bom? Então, se a dor for externa, né, dor muscular, dor de contusão que não tenha corte, dor na coluna, tá? Então, dor que não é interna, você pode oferecer o gel spray. E se a dor for muito intensa, independente se ela for externa ou externa, tá? Você pode estar, no caso, né, aqui a gente falando do farmacêutico, tá? O balconista, por lei, ele não pode indicar nenhum medicamento isento de prescrição médica, mas, né, a gente sabe que nas farmácias não é assim que funciona, então você vai ver como é que funciona aí na sua farmácia, o seu patrão que vai ver, né, o risco que ele está disposto a correr, tá? Então eu preciso falar aqui, né, o que está na lei e aí, né, o que está na prática, cada um vai ver aquilo que é melhor para si, né, e ver os riscos que cada um está disposto a correr, tá? Então o paracetamol, né, quando a pessoa está com muita dor, então vamos supor, ela tomou uma dipirona e não melhorou, algum medicamento à base de dipirona, né, no nosso caso aqui a gente está falando da Neosaldina, ou qualquer um outro medicamento analgésico que tenha dipirona, vamos supor, a mulher está com cólica, ela tomou um Buscopan composto, se não tiver grávida, né, um Buscopan composto para cólica menstrual, por exemplo, e não passou, ela pode tomar um paracetamol, tá? Por quê? Porque a dipirona vai agir de um lado, o paracetamol vai agir do outro na mesma dor, só que eles vão agir de maneiras diferentes para melhorar a mesma dor. Então vai ter muito menos efeito colateral você tomar um comprimido de dipirona e um de paracetamol do que tomar 2 comprimidos de dipirona ou tomar 2 comprimidos de paracetamol, tá? Então, se for uma dor muito intensa, tá? A gente pode estar tomando, né? Eu falo isso porque eu tomo, né? Às vezes eu vou dar aula, tô com dor de cabeça, eu tenho muita sinusite, né? Então dói aqui em cima, assim, dói aqui e tal. Então eu preciso tomar junto com um antialérgico, inclusive. Então eu tomo lá uma Cetalgina com um Histamin. Aí falta 10 minutos para mim começar a aula. Eu tô vendo que, né, eu já conheço, eu tenho isso há anos, então eu tô vendo que não vai melhorar. Aí eu vou e tomo um Torcilax junto, tá? Por quê? Porque o Torcilax ele tem o paracetamol, então a probabilidade de minha dor aumentar muito durante a aula é menor, né? Aí algumas pessoas, pô, mas você, né, não toma medicamento demais? Preciso dar aula, né? Se eu pudesse, né, mandar mensagem, ó, hoje, né, que nem eu já mandei mensagem que a gente está reformando ali o estúdio e algumas pessoas, né, pô, professor, né, e as aulas ao vivo, tal, mesmo sendo bônus, né, o pessoal ficou bravo, alguns, né, então eu não posso ficar deixando de dar aula por qualquer coisa, que eu não tinha mesmo aonde dar aula,
Então, como eu imaginei que podia de novo não terminar essa semana, eu já preparei um improviso aqui no quarto do meu menino, né? E deixei certo aqui para a gente ter aula hoje, né? Então, já tem essas aulas que eu perco, né? Porque eu não consigo realmente, ainda bem que é bônus, né? Mas mesmo assim eu não gosto de ficar perdendo, mas aí eu vou perder por uma dor de cabeça, né? Eu não posso, né? Eu prefiro tomar um remédio a mais do que perder a aula por causa de uma dor de cabeça, que é uma coisa que eu sei, tá dentro das minhas possibilidades, né? Agora a reforma eu não sei mexer, eu preciso do pedreiro, né? Então não tem como eu ir lá e fazer o que o pedreiro tá fazendo e ficar até meia-noite fazendo. Se eu soubesse fazer o que ele faz, eu ficava todo dia até meia-noite trabalhando e eu terminava mais rápido, né? Mas eu não sei fazer, eu preciso dele para fazer isso. Então, com isso eu não consigo. O que eu consegui foi, né, improvisar um lugar para me dar aula para vocês. Mas no caso de medicamento, é o que eu fiz a vida inteira, né? Não sei da onde que vocês compraram o curso, né? Se foi com o pessoal do Jovem Empreendedor ou se foi comigo em algum lugar que vocês me viram, ou no YouTube, né? Não sei se, né, eu falo direto isso, às vezes parece repetitivo, mas às vezes tem muitas pessoas que não sabem, né? Meus pais têm farmácia há mais de 40 anos e eu tenho 36, então praticamente eu cresci dentro de farmácia, né? Desde que eu ando, eu ajudo a descarregar remédio, desde que eu aprendi a ler, eu já ajudo a guardar remédio, desde que eu alcanço o balcão, eu já ajudo a atender, né? Então, eu fiz o atendente de farmácia, que aqui na nossa região a gente chama de farmacista. Eu fiz o técnico de análise clínica, que é muito próximo aí da farmácia, né? Estuda muito doença. Eu fiz a faculdade, eu fiz pós-graduação, né? Fiz 3 pós-graduação, fiz um monte de curso de farmacologia, de atenção farmacêutica. Cada curso, cada módulo desses que tem no nosso curso, eu já fiz pelo menos uns 5, 6 cursos de cada módulo daqueles que está dentro do nosso curso, né? E aí tem pessoas que falam, professor, eu já fiz o curso de atendente de farmácia, preciso fazer de novo? Tá? Se eu fosse balconista e não tivesse dinheiro para fazer faculdade, pelo menos a cada 3 ou 4 anos eu faria um curso de atendente de farmácia. É um investimento que você está fazendo em você mesmo, tá? Então, eu nasci dentro de farmácia. Então, pô, se eu consigo resolver a minha dor de cabeça para mim não perder o dia de trabalho, né? Então eu vou tomar um pouquinho a mais de medicamento para mim não perder o trabalho. Eu sei que, né, eu estou colocando em risco, não tanto, porque senão eu não faria isso, mas, né, para não ficar faltando aí com vocês, né? E, pô, se eu faço isso para mim e resolve, né, e eu sei que diminui o efeito colateral, não tem o porquê eu também não fazer isso com o meu cliente. Às vezes o meu cliente está lá com dor no corpo e o cara precisa trabalhar, não pode perder dia de serviço, tem medo de ser mandado embora, né? Eu não vou falar pro cara, pô, não, toma Neosaldina, mas e se não melhorar? Lá, falar, se não melhorar, você perde o emprego. Eu não vou falar isso, eu vou falar, se não melhorar, você passa um gelzinho lá de anti-inflamatório, mas e se não melhorar, toma um paracetamol e vai trabalhar. Se você conseguir atestado, não tem o que fazer, mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que tem medo de ficar pedindo atestado e a empresa mandar embora, tá? Então, se eu puder ajudar, eu ajudo. Agora, como eu falei para vocês, lá no Metoprolol me perguntaram, eu falei, aqui eu não mexo, tá? Diabetes, não mexo. Se eu perceber que o cara tá com diabetes lá na minha farmácia, eu fazer o exame, eu vou mandar o cara pro médico. Aqui eu conheço onde eu tô pisando. Diabetes e hipertensão até sei, porque meu pai é diabético e hipertenso, então eu estudo muito diabetes e hipertensão, mas mesmo assim não é minha área, não tenho autorização para fazer isso. Então eu prefiro que o especialista, né, no caso de hipertensão, o cardiologista, no caso de diabético, o endocrinologista, tá? Então, vendas adicionais, sprays aí, né, anti-inflamatório, se não levar o gel, e se a dor for muito intensa, o paracetamol. Vou dar uma olhadinha aí nas perguntas de vocês. A Joana Dark, deixa eu pegar aqui, gente. Tá, tô olhando aqui no celular as perguntas de vocês, tá? Na verdade, eu estou olhando aqui, tá? Só que eu tô olhando pelo celular, que é mais fácil de eu ver vocês aqui. Tava carregando, posso parar de carregar. E aí eu vou deixar no cantinho do celular. Então, Joana Dark, estou atrasada, não tem problema, depois dá para assistir gravado. Eita, agora que eu vi a pergunta da Diene, né? Não estava conseguindo ver as letras. Se eu posso dar um zoom, já dei. Desculpa, dei atrasado o zoom aí, Diene, mas dei o zoom, tá? Então, eu parei no Celozoc, né?
ele é indicado para que sintomas? Ó, o Cauã perguntou, no caso de remédio de uso diário, quanto tempo o idoso pode ficar sem tomar, tá? Quanto menos tempo, melhor, tá? Então, assim, a gente sabe que muitos medicamentos, eles começam a agir depois de algum tempo, tá? No caso, lá, os antidepressivos, né? Paroxetina, fluoxetina, citalopram, esses medicamentos a gente sabe que ele vai acumulando no organismo. Então, quando você para de tomar, precisa algum tempo para ele voltar a fazer efeito, tá? E o antihipertensivo, parece que ele também tem um pouco disso, tá? Então, se você está com a pressão alta agora, ele até abaixa agora. Só que você toma o medicamento para baixar. O seu organismo tem um sistema que ele precisa regular a sua pressão. Então, o seu organismo tenta jogar a pressão para cima, o medicamento joga a pressão para baixo, o seu organismo joga a pressão para cima. E aí vai chegar uma hora que o seu organismo vai parar de brigar com o medicamento e ele vai ficar numa pressão estável. Quando você para de tomar o medicamento para pressão, é perigoso a pressão fazer isso, até ela voltar, tá? É que a gente chama de efeito rebote. Então, o medicamento está empurrando para baixo, né? A pressão está empurrando para cima, você para de tomar o remédio, né? Você tira essa força da sua pressão para baixo, a sua pressão pode subir muito, tá? Eu tive um tio meu que teve derrame, porque ele gostava de tomar uma cervejinha no final de semana, e no final de semana ele não tomava o remédio de pressão para ele tomar a cervejinha, tá? E aí ele teve derrame no domingo, tá? Então, mesmo que for tomar uma cervejinha, né, conversar com o médico, ver como é que funciona certinho e tal, mas na dúvida, não parar de tomar. Ah, mas o álcool diminui o efeito do medicamento. Nem de todos os medicamentos, tá? Então, se diminui, toma, é melhor diminuir do que não tomar e não fazer nada de efeito, tá? Então, medicamento de uso contínuo, é bom ficar o menos possível. Não pode ficar aquele negócio, minha pressão tá boa, eu não tomo. Minha pressão tá alta, eu tomo. Não, a pressão tá boa porque você tá tomando remédio, tá? Então, dificilmente hipertensão, diabetes tem cura, tá? A não ser casos de cirurgia, casos de algum tratamento natural e aconteceu, de milagre, né? Acontece, mas o médico é que tem que dizer se o paciente para ou não, tá? O paciente, ele não pode, mas está baixando demais minha pressão, faz um controle todo dia, vem aqui na minha farmácia, de manhã, de tarde, de noite, por uma semana e leva o controle para o médico vai ver se abaixa a pressão, a dosagem, tá? Já aconteceu muito de paciente na minha farmácia fazer o controle, né? Tá baixando muito a pressão, e aí eu falei, vem aqui 3 vezes por dia, ou oferece o aparelho de pressão, tá? Você já pode até usar isso para oferecer, pede para o cara fazer o controle, e aí ele leva no médico, e o médico vai ver se ele diminui a dosagem, ou se ele fala, não, de noite realmente está baixando muito, então vou tirar o remédio da noite. Não, de manhã está baixando. Mas isso quem tem que ver é o cardiologista, tá? Remédio de pressão, nem o clínico, por favor, tá, gente? Então vocês vão ganhar muito cliente explicando somente esse detalhe. Remédio para coração, hipertensão é o cardiologista. Parece óbvio, mas muita gente, o endócrino que passa o remédio da pressão, muita gente, o endócrino é o de hormônios, né, que deveria passar o remédio do diabetes. E às vezes o cardiologista passa o remédio do diabetes, enquanto é para o endócrino, tá? Se você conscientizar o paciente só dele ir no médico certo, você já vai ganhar muitos pacientes, muitos clientes aí na sua farmácia, tá? Então, o medicamento de uso contínuo não é bom ficar, se possível, nem um dia sem, esqueci de tomar. Não vai morrer de preocupação, cara, esqueceu, bola para frente, toma. No outro dia, um só, a dosagem que o médico pediu, não vai tomar o dobro, né? Tentar arrumar algum lugar onde, né, eu, por exemplo, eu tenho uma caixinha, né, eu tomo 2 medicamentos de uso contínuo, então eu deixo dentro da caixinha, aí eu tomei o medicamento, eu tiro, eu não gosto de tomar medicamento junto um com o outro, eu gosto de tomar um, passa meia horinha, eu tomo o outro, né, aí chega depois do almoço, eu volto os medicamentos para a caixinha, e aí eu sei que à noite eu tomo um, eu sei que eu tomei aquele, olhei, opa, esqueci de tomar, né, vou lá e tomo outro porque eu sei que está dentro da caixinha lá, eu preciso tomar, tá? Ou vocês vão colocar no tubinho branco aquilo que é para dia e no tubinho escuro aquilo que é para noite.
a cuidadora do meu pai, né, cuidadora de idoso, ela faz isso pro meu pai. Ela pega todos os medicamentos que meu pai tem que tomar de manhã e coloca no tubinho branco. E ela pega todos os medicamentos que tem que tomar à noite, ela coloca no tubinho escuro, né? Escuro noite, né? Claro dia, tá bom? Então, quanto menos ficar sem tomar, melhor, tá bom, Cauã? Então, internet tá ruim, tem que dar uma reiniciada aí, a Direne falou. Isabela, é verdade que a dipirona baixa a pressão? Não era para baixar, tá? Porque o anti-inflamatório, a tendência é ele subir a pressão, tá? Você pode ver que tem muitas pessoas que falam que o diclofenaco de sódio sobe a pressão. E na aula passada eu expliquei que o problema não é o sódio, é o diclofenaco. Quando você tem uma inflamação, os seus vasos dilatam para chegar mais oxigênio, para chegar mais glicose, para chegar mais vitamina, para chegar mais células de defesa ali no local. Quando você toma um anti-inflamatório, né, você diminui esse vaso. Então, quando você diminui o vaso, você aumenta a pressão. Quando você aumenta o vaso, você diminui a pressão. É sempre ao contrário, tá? Então, teoricamente, os anti-inflamatórios eram para aumentar a pressão e não diminuir. Mas muitas e muitas pessoas alegam que o dipirona baixa a pressão, tá? Então, pode ter algum outro efeito que a gente não conhece ainda, tá? Que faça baixar sim, tá? Porque é muita gente para ser uma coisa assim, os caras estão mentindo, é psicológico, tá? Pode ter o efeito psicológico no meio, mas é muita gente que relata pra gente desconsiderar isso, tá? Então, assim, eu acredito que sim mesmo, ainda não tendo achado nenhum estudo dizendo que a dipirona baixa a pressão. Porém, não é certo tomar dipirona para baixar a pressão, tá? O cara tá com a pressão alta, vou dar dipirona para ele para baixar, não. Tá com a pressão alta, médico, tá? Ou você põe o cliente no carro e leva pro médico, ou você conversa com ele se ele tiver dinheiro e paga o 99 e o 99 leva ele no médico, tá? Ou se for um clientão seu, você paga para ele, depois ele te paga, né? Se for um cliente ruim, você não vai fazer, então o cara não te paga. Se a pressão estiver muito alta, mesmo que fosse um cliente ruim, na maioria das vezes, eu levei meus clientes no médico, tá? E muitos deles me agradecem até hoje por causa disso, porque se eu não tivesse levado, talvez teriam tido algum problema, tá? Então, tem muitos clientes que me agradecem, pô, Nando, e aí, não sei o que, né? Me cumprimenta na rua, se não fosse aquele dia, tava perdido, meu médico falou que se eu demorasse mais um pouco. Então, eu sempre levei, mas na maioria das vezes, eu tinha pessoas comigo dentro da farmácia, eu era dono do carro, eu podia levar, né? Então, se você trabalha numa farmácia, você tá sozinho, não tem como você levar, né? Se às vezes você tá na farmácia, tem mais gente com você, mas o dono do carro não quer levar, você não vai bater no cara, né? Você tá lá e você não tem como levar, e você não tem dinheiro para pagar o Uber pro cara, você também não, né, não tem como você ajudar o cara. Mas se às vezes o valor for pouco, né? E às vezes você achar que você vai salvar uma vida, talvez você vai perder aquele dinheiro, mas, né, você vai ganhar aí porque você salvou uma vida, talvez a pessoa nem lembre, talvez nem volte te agradecer, né, mas eu acho que eu faria isso, tá? Se eu tivesse hoje sozinho na farmácia com esses 99 da vida aí, mas tranquilamente eu ligava pro 99 e falava, vai lá pro hospital lá e depois a gente vê o que faz, tá? Mas eu era dono da farmácia, né? Às vezes o funcionário não tinha o dinheiro para fazer aquilo, ou às vezes não tinha o dinheiro na hora, ou às vezes não queria mexer no caixa com medo de achar, né, que, sei lá, tá roubando. Então vai de cada um, tá? Eu levaria no médico, mas não podemos dar medicamento para quem está com pressão baixa, tá? Pressão alta. Mas o dipirona é isento de prescrição médica, só que o dipirona não é para pressão. Você dá o dipirona, aí o cara não baixa a pressão e, sei lá, o cara tá com dor de cabeça e pressão alta, aí não baixa a pressão, mas passa a dor de cabeça, o cara não vai no hospital. E aí o que acontece? O cara pode ter um AVC, ou se for uma dor no coração, o cara pode ter um infarto, e aí vai falar, o menino da farmácia que me deu dipirona e mandou eu para casa, né? Então, médico, tá, gente? Sempre médico. E aí tentar não deixar o cara ir a pé, né? Pô, não tem dinheiro, não tem como levar o cara. Você não tem algum familiar seu para vir te buscar aqui e levar no médico? Se o cara tá com a pressão alta, ele vai fazer atividade física, vai caminhar até o hospital, a probabilidade é que a pressão dele suba mais, tá? Então, corre o risco dele ter um infarto antes de chegar no hospital, tá? Então, dipirona, sim. Tem muitos casos muitas pessoas que falam que abaixam a pressão, porém, não deve ser utilizado para baixar a pressão.
Aí, ó, a própria Michelle já falou aqui, as pessoas de mais idade diz que abaixa a pressão sim, tá? Eu também acredito que sim, porque muitas pessoas falam isso. Aí a Adriele falou que se o namorado dela toma, a pressão dele abaixa, então, né, a gente tá vendo aí. A Elismara falou que acha que não, já tomou 60 gotas, tá? Então, medicamento, gente, na maioria das vezes, o que funciona para um não funciona para outro, tá? Então, tem gente que toma Neosaldina e não melhora a dor. Aí toma Dorflex, que é bem parecido, melhora a dor. Então, às vezes, a gente não pode dizer que o que serve para um serve para todos. Então, apesar de eu acreditar que a dipirona pode baixar a pressão de algumas pessoas, eu não acredito que ela baixe a pressão de todo mundo, tá? A Diene, né? Cheguei agora na Diene pedindo para mim aumentar o zoom, então demorei para ver aí, foi mal. Cristina, professor, Celozoc é medicamento de uso contínuo? Sim, tá? Então a maioria dos medicamentos para pressão, diabetes, colesterol, osteoporose, né, artrose, então muitos desses medicamentos são sim de uso contínuo, tá? E aí, o que vocês precisam fazer? Tá, gente? Hoje não tem mais desculpa. Hoje tem tecnologias imensamente baratas para vocês mandar um WhatsApp para esse cliente. Olha, né, mais ou menos aqui eu sei que está acabando o seu medicamento, sei lá, o seu Celozoc, o seu Captopril, sei lá, o seu Daonil, o seu Metformina. Se você tiver entrega, se oferece para ele para você entregar na casa dele, né? Ou se você vir buscar ainda essa semana, eu te dou um descontinho, tá? Então você pode fazer um grupo no WhatsApp e colocar as pessoas com medicamento de uso contínuo e, sei lá, todo dia 15, todo dia 30 você faz um post dizendo que se vier comprar o medicamento de uso contínuo hoje, por exemplo, dia 14, ó, quem vier comprar o medicamento de uso contínuo amanhã, dia 15, vai ter um super desconto especial. Aí dia 30 você faz o mesmo. Vai ficar mandando um monte de mensagem a todos, os caras vão sair do grupo. Mas se você mandar só duas, só no dia 15 e no dia 30, às vezes o cara tá acabando a caixa, ele vem comprar para ganhar o desconto. Tá? Então o cara vai começar a se programar para vir no dia 15 e no dia 30, se você não quiser ficar monitorando quando vai acabar o medicamento dele. Tem sistemas de farmácia, né? O meu na época dava para fazer isso, tá? Só que a gente tinha que ligar para o cliente. Hoje você pode mandar um WhatsApp, tá? Ou você pode colocar o cara num grupo onde só o administrador fala, porque senão fica bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo sai do grupo. Por isso que os grupos de vocês são fechados, né? Eu só deixo o grupo de quem trabalha aberto e fico lá pedindo, pelo amor de Deus, pra galera não ficar bom dia, boa tarde, boa noite, mas o pessoal já tá se comportando lá, graças a Deus o pessoal só fala sobre farmácia mesmo. Tá vendo, gente, porque que eu tenho que editar o vídeo antes de mandar pra vocês, né? Como é que eu vou pôr lá eu coçando a orelha aqui, né? Não dá, né? Algumas coisas vai, mas, né, umas coisas muito bizarras, às vezes eu coço o olho aqui, e aí eu corto na edição, às vezes dá umas coceiras no nariz, eu corto na edição, tá? Senão eu podia subir o vídeo de qualquer jeito, mas tenho medo de subir de qualquer jeito lá e ter eu fazendo algumas coisas aí, né? Coçando o nariz, coçando o ouvido, fiz ao contrário, né? Então, Celozoc é um medicamento de uso contínuo, sim. Joana Dark chegou atrasada, não tem nada, depois assiste que perdeu. Internet está um pouco ruim, dá uma reiniciada aí. Os antihipertensivos servem para varize? Então, se vocês forem pensar que varize é uma veia entupida, né? Um vaso entupido, e se você, a maioria dos antihipertensivos eles são vasodilatadores, então teoricamente era para os antihipertensivos funcionarem para varize, tá? Porém, eu não tenho coragem de indicar isso, tá? Eu prefiro mandar lá no vascular, e o vascular, a não ser aqueles varicel, né? Aqueles medicamentos mais naturais lá, castanha da Índia Atalaia, né? Essas coisas aí que não tem problema, tá? Mas, mesmo assim, né? Mesmo eu indicando, eu ainda falo, olha, você vai tomar esse medicamento, mas passa no médico, porque tem umas varizes mais complicada que pode virar trombose, o cara tem que amputar o pé, amputar a perna, então assim, né, eu acho um pouco arriscado também
a gente indicar coisas para varize. Então, eu posso até indicar, mas eu peço para ir no médico. É igual dor de cabeça. O cara vem, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Fala, ó, você tá tomando muito remédio para dor de cabeça, tem que passar no médico porque pode ser algum outro problema aí e talvez você tá tomando remédio errado, talvez é pressão alta, lógico que eu vou verificar a pressão, mas que nem no meu caso era sinusite, né, e eu ficava tomando remédio para dor de cabeça e não melhorava, por quê? Porque, né, tinha um fator alérgico, então tem vários problemas, né, o cara tá lá com queimação, sal de fruta N, sal de fruta N, sal de fruta N, o cara já tá tomando de pote sal de fruta N, tá errado. Se o cara compra um pote de sal de fruta, ele precisa passar no gastro. Por quê? Porque ele está tomando muito sal de fruta, muito antiácido, qualquer um que seja, e ele vai precisar tomar um omeprazol, talvez ele tenha aquela bactéria lá, H. pylori, e vai ter que tomar algum antibiótico, tá? Então, não vou falar pro cara, não vou brigar com o cara e não vou deixar o cara levar, que senão ele vai comprar no concorrente. Mas eu vou falar para ele, olha, né, seria interessante. Ah, Nando, mas se eu curar o cara não volta mais, né? Se eu curar assim, né? Se eu indicar o cliente pro médico, o médico curar o cliente não volta mais. Pô, lógico que volta, mais bem que ele vai voltar, nem que seja para comprar cosmético, mas ele volta, tá? Então, não tenho medo de resolver o problema do cliente. Até porque, você pega sal de fruta aí, um e pouquinho, quase R$ 2, né? Aí você vai, o médico, você, né, fala para ele que ele está tomando muito, às vezes ele vai passar no médico, o médico faz o exame, vê que ele tem o H. pylori lá, o remédio para H. pylori é R$ 200, R$ 300, às vezes R$ 150. O cara tem que tomar quanto sal de fruta para dar o valor do tratamento do H. pylori? Só que ele vai pagar mais caro, mas vai resolver o problema dele e ainda vai ficar contente e vai continuar sendo seu cliente, porque você, não que você resolveu o problema, mas você indicou um médico que resolveu o problema para ele, tá? Então não tenho medo de indicar médico que você sabe que vai resolver o problema e perder o cliente, não, você vai ganhar o cliente, tá? Então antihipertensivo serve, tá? Até que faz sentido por esse motivo que eu falei, né? Se a veia está entupida, você dilata a veia, né? Se a veia está entupida, você dilata a veia, vai passar mais sangue por aquela veia, ou vai passar um pouco de sangue por aquela veia. Então, teoricamente, sim. Mas eu acho muito arriscado, porque tem uns medicamentos que são vasodilatadores periféricos, né? Então, dilatam mais os vasos das pernas, braços, e não tanto aqui do coração, né? Então, eu não tenho coragem, tá? A imagem está embaçada. Gente, pra mim é a luz mesmo que tá pegando aqui atrás, tá? Pra mim não tá embaçado, não. Na maioria das vezes, quando embaça, pode ser... Deixa eu até dar uma limpadinha aqui pra ver. Mas na maioria das vezes, quando embaça, pode ser a internet que às vezes tá dando um... né? Às vezes pode ser que tenha mais gente usando na internet aí junto. E às vezes a internet dá uma oscilada e às vezes dá essa embaçada, tá? Na maioria das vezes, quando aconteceu isso comigo assistindo aulas ao vivo, né? Que eu faço muito curso e alguns eu consigo acompanhar ao vivo também. Então, às vezes acontece isso, tá? Então, vou tirar aqui. Então, gente, por mais que a gente não tá avançando na apostila, tá? Mas o importante é eu esclarecer as dúvidas de vocês, tá? Eu acho que vocês aprendem muito mais com as dúvidas do que eu ficar falando aqui, cuspindo matéria e vocês fingindo que estão entendendo, tá, gente? Então, eu prefiro muito mais responder as dúvidas de vocês, né, que eu acho que vai interessar muito mais para vocês, porque se for para mim só ficar, né, falando aqui, eu venho aqui, passo aqui para vocês, vocês lêem em casa, tá? Então, acho que a gente vai fazendo junto aqui. Cretina, já tive muito essa dor de cabeça. Minha sogra usa muito diclofenaco, gel e pomada, né? A Joana Dark falando. Então, por que eu gosto do diclofenaco, gel e pomada? Tem gente que tem dor crônica nas costas, né? Então, imagina essa pessoa ter que ficar tomando diclofenaco sempre. Então, tem uma chance dela ter problema de estômago ou problema renal, tá? Agora, se ela passar o diclofenaco tópico, né, nas costas, passar o gel de diclofenaco, é muito mais difícil dela ter efeito colateral do que se ela ficar tomando diclofenaco, tá? É um pouco mais difícil de melhorar a dor, só que também tem menos efeito colateral, tá? Então, se é uma dor muito crônica, eu acho legal sim estar usando pomada no lugar do comprimido. Quando a pomada não resolver a dor, aí uso o comprimido. E passar no médico, para o médico avaliar também, né? Minha avó gosta de diclofenaco,
tá? Então, pessoas idosas têm que tomar cuidado, tá? Não ficar tomando muito diclofenaco, tem que consultar o médico, porque o diclofenaco ele tem, né, uma chance aí de dar probleminha no rim, e as pessoas mais velhas, né, já têm um rim um pouco mais debilitado, então pessoas mais velhas, se tomam muito diclofenaco, é bom dar uma consultada no médico para tentar achar a causa raiz, tá? Eu tomo diclofenaco porque eu tenho muita dor, mas tem muita dor na onde, né? Aí o médico vai ver a dor na coluna, mas por quê? Ah, porque é nervo ciático. Pô, então vamos ver o que a gente vai fazer com o nervo ciático. Ah, eu tenho muita dor de cabeça. Por quê? Ah, porque é sinusite. Pô, então vamos tratar a sinusite, né? Então, a pessoa que toma muito diclofenaco, tá? Tem que passar no médico para o médico ver. Tô olhando aqui, tá, gente? As perguntas de vocês. Que tipo de remédio é bom para enxaqueca? Então a gente acabou de falar, Neosaldina, Dorflex, Torcilax, Ponstan, né, que é o ácido mefenâmico, tá? Então o que eu gosto de fazer? Aquilo que eu falei para vocês, eu tomo Cedalgina, que é o similar da Neosaldina, se não melhora, eu tomo Torcilax, porque Neosaldina tem dipirona e o Torcilax tem paracetamol, tá? Aí, pô, você tomou o similar do Neosaldina, tomou o Torcilax, não melhorou, aí precisa ir no médico para ver o porquê da enxaqueca, tá? Se o médico convencional não resolver, passa no acupunturista bom, tá? Algum médico da medicina tradicional chinesa que eles costumam tratar muito bem essa causa raiz da enxaqueca aí, tá? Não vou aprofundar aqui agora, né? Eu fiz pós-graduação em acupuntura, apesar de não trabalhar com isso, né? Não cheguei a terminar a pós, mas estudo muito a medicina tradicional chinesa e eu gosto muito dela porque ela trata muito a causa raiz, né? A nossa medicina ocidental ela trata muito os sintomas e a medicina chinesa ela trata mais a raiz. Tanto é que tem muita gente que fala que ela demora muito para resolver, porque ela está tratando de trás para frente, né? A gente trata de frente para trás, mas acaba que nunca resolvendo o problema na raiz, tá? Então, para enxaqueca eu gosto desses dois, né? Minha mãe manda eu ir comprar Dorflex, né? Então, tem gente que melhora com Dorflex, tem gente que melhora com Neosaldina ou similar, né? Se eu tiver o Dorflex, que é de pirona, não melhorar, eu vou tomar depois o Torcilax, tá? Então, vai depender muito de vocês. Aí a Débora, né, perguntando que tipo de medicamento é indicado para osteoporose, né? Então aquilo que eu falei, tá? Osteoporose é o que a gente fala, é uma doença crônica, tá? Então eu não gosto muito de indicando medicamentos para osteoporose, né? Tem lá os cálcio com vitamina D da vida, né, que é isento de prescrição médica, porém eu já falo, médico, tá? Por quê? Porque não adianta a gente tomar cálcio demais. E mesmo que tenha vitamina D, tem um hormônio, né, que regula se o cálcio vai fixar no osso ou não, tá? Se a gente vai eliminar muito cálcio ou se a gente vai reter cálcio. Então o médico ele vai avaliar se a pessoa tem problema nesse hormônio, senão a gente fica indicando cálcio, cálcio, cálcio e a pessoa está com problema no hormônio. Então o problema não é ela tomar mais cálcio, o problema é ela regular o hormônio com a mesma quantidade de cálcio que ela tem, ela consegue diminuir a osteoporose, tá? Então, posso até sim, né, recomendar que a pessoa tome esses cálcio com vitamina D, mas eu vou recomendar para ela ir no médico porque é uma doença crônica. Pode indicar Dorflex no lugar do paracetamol se o paciente estiver sentindo essa dor? Eu não gosto porque o Dorflex ele é dipirona e Neosaldina é dipirona, tá? Então dipirona com dipirona pode dar uma superdosagem de dipirona, né? Então, apesar que a gente tem dipirona de 1 grama, né? Então se você tomar Neosaldina e Dorflex não vai dar 1 grama de dipirona. Então teoricamente até poderia, mas eu entre tomar 2 iguais, eu prefiro tomar 2 diferentes, tá? Para mim dá mais certo, né? Se para vocês der certo tomar dipirona, Dorflex e Neosaldina, aí, como eu falei, né, cada corpo resulta de uma maneira. Lá no módulo Farmacologia Geral, tem uma aula que fala sobre fatores que influenciam o mecanismo de ação dos medicamentos, a resposta aos medicamentos, uma coisa assim, eu não lembro o nome da aula, mas ele fala sobre vários aspectos que tem lá, a idade, né, se é homem, se é mulher, se tem mais músculo ou gordura no corpo, tem um monte de fatores lá,
que vai dizer se a pessoa vai, não é, a pessoa não vai saber por aqueles fatores, mas a gente sabe que por existir aqueles fatores, tem pessoas que vão melhorar com Dorflex, tem pessoas que não, que vão melhorar com Neosaldina, tá? Então, cada um vai achar melhor uma coisa. Eu gosto do que eu falei para vocês, Sedalgina com Torcilax, tá? Aqui na minha cidade, alguns remédios difíceis de encontrar, então quando acho o remédio em uma farmácia, eu nem penso em arriscar em outra, pois a possibilidade de não encontrar é muito grande, tá? Então isso acontece, né? Lá nas aulas de gestão de estoque, né? Eu falei para vocês que a farmácia dos meus pais, eles trabalham com uma variedade muito grande de estoque, tá? Mas eles têm dinheiro para bancar isso, né? No meu caso, eu não conseguia trabalhar com uma variedade muito grande de medicamentos, porque eu era mais novo no mercado, né? Eu não tinha ainda o meu pé de meia, né? Então eu não conseguia bancar essa variedade tão grande. Então vai depender aí da estratégia da empresa, se ela prefere ter uma variedade maior de medicamento ou não, tá? E aí vai acontecer isso, né? Tem pessoas que preferem pagar um pouquinho mais caro e na farmácia que sabe que vai achar, tem pessoa que prefere rodar a cidade inteira achando mais barato. Então você vai ter que saber quem é o seu cliente, né? A farmácia dos meus pais decidiram por não dar tanto desconto, mas ter uma variedade de medicamento maior. Tem farmácias que têm menos variedade, mas dão um desconto maior. Então, né, a gente nunca vai conseguir atingir todos os clientes. Não se preocupe, ela tá boa. Jenny, foi mal mesmo. Demorei para aumentar para ver o seu comentário, demorei para aumentar o zoom. Ela vai ficar disponível? Vai, tá? Vai ficar disponível lá no módulo de medicamentos mais vendidos, tá? Essas aulas aqui eu não vou colocar no YouTube, tá, gente? Que essas aulas aqui não dá para ficar gratuito lá não, né? Eu acho que vocês que, apesar de eu achar que, né, não é um valor absurdo, nosso curso presencial é R$ 1.500 e não tem essas aulas aqui, porque se eu ficar enfiando um monte de aula lá, os alunos do presencial reclamam, por isso que eu prefiro o curso online. Eu acho os alunos do online muito mais esforçados do que o presencial. Eu tenho muito mais hora-aula no meu curso online do que no meu curso presencial, tá? Então, apesar de eu não achar assim, né, lógico que para muitos é muito dinheiro 127, mas comparado com os cursos que eu vejo por aí que tem 7 aulas, às vezes, né, tem curso aí que eu vejo de R$ 190 que não tem nem 10 aulas, né? Então eu acho que valeria muito mais, mas tá, eu não quero deixar essas aulas gratuitas no YouTube, não. Algumas pessoas disseram que não estão conseguindo achar, quando entram na aula, a aula não aparece. Então pode ser que por ser uma aula muito grande, talvez está carregando muito a Hotmart. Eu acho que não, tá? Porque eu já fiz um monte de curso na Hotmart com aulas de mais de 1 hora e não tive problema. O que eu posso fazer depois, se eu ver mais pessoas reclamando, é dividir essas aulas em mais partes. Que nem hoje, aula 2, parte 1, parte 2, parte 3. Se der 2 horas, tentar dividir de meia em meia hora, ou de 1 em 1 hora, tá? Mas eu não tô querendo pôr essas aulas no YouTube não, tá? Porque eu acho que é um pouco sacanagem com vocês que pagaram pra ter essa aula, tá? Então vai ficar disponível lá na Hotmart. Se não tiver conseguindo acessar a Hotmart, lá no 35 9892 2574 e aí pede para falar com acesso. Vai falar com a Laís ou com a Eduarda e elas ajudam. Qual vitamina não cresce barriga? Tá? Eu ia postar isso para vocês no grupo e acabei não postando, né? Fizeram essa pergunta para mim, gente. Hoje em dia nenhuma vitamina mais engorda, tá? Antigamente todas as vitaminas vinham com estimulante de apetite e aí você engordava não por causa da vitamina e sim por causa do estimulante de apetite que fazia você comer mais e aí você comendo mais você engordava, tá? Hoje, né, muitas pessoas que querem emagrecer tomam vitaminas. Por quê? Porque ela começa a comer menos. E aí ela começa a ingerir menos nutriente, começa a sentir muita fome, e aí ela repõe as vitaminas, diminui a fome, tá? Então, vitaminas que não tem estimulante de apetite, tá?
Nando, como que eu vou saber isso? Na embalagem vai estar escrito, tá? Se tem estimulante de apetite ou não, se ela é para engordar ou não, tá? Você pode perguntar para o balconista, para o farmacêutico, se ela engorda ou não, tá? Então a maioria das vitaminas que ainda tem estimulante de apetite junto são as vitaminas para criança. Mas as vitaminas em comprimido, até hoje, eu não lembro de nenhuma que tenha estimulante de apetite junto mais, tá? Tinha um, acho que é Coba Global, Coba Vital lá, acho que tem algumas vitamininhas, mas parece que a última vez que eu vi tava só estimulante de apetite puro, não tinha mais a vitamina junto, tá? Então, vitamina não engorda, não cresce barriga, tá, gente? Passei muitos dias sem assistir aula, estou gostando da aula. Sônia, infelizmente eu fui tentar melhorar ali, né? Na verdade, vocês não vão sentir tanta melhora, porque tem um banner atrás, né? Então vocês não sabem como é que era a parede atrás, como é que era em cima, tá? Mas não tinha forro, aí quando chovia fazia muito barulho e acabava que atrapalhando a aula, né? Então no frio fazia muito frio, no calor fazia muito calor. Então agora eu coloquei um PVCzinho ali, né? Reboquei as paredes, vamos pintar de branco bonitinho, né? Fiz um banheirinho lá, porque toda hora eu queria vir no banheiro, eu tinha que entrar dentro de casa e voltar lá para ir no banheiro e tal, né? Então agora eu tô trabalhando ali, eu não fico perdendo tanto tempo, né? Que eu tomo muita água, muito chá, então eu vou muito no banheiro, então acaba aqui desfocando. E eu preciso responder vocês, eu preciso gravar aula, eu preciso fazer aula ao vivo, então não dá para ficar perdendo tempo. Então fui fazer essa reforma aí, achei que ia demorar uma semana e já tá indo para a terceira semana, tá? Quem já mexeu com reforma sabe do que eu tô falando aí, né? É imprevisível. Show essa dica, obrigado, Cristina. Minha mãe é hipertensa, porém ela não toma remédio todos os dias e ela só toma quando a pressão tá alta. Isso pode acontecer algo? Então, Larissa, é aquilo que eu falei, tá? Tem uma coisa que chama, eu não vou lembrar o nome. Eu acho que é baroreceptores, baro de pressão, receptores. Então, os nossos vasos sanguíneos têm um receptor ali que o nosso sistema nervoso controla a pressão. E aí, quando baixa demais, se baixar demais a gente desmaia, né? Se subir demais a gente pode ter um infarto. Então, ele fica controlando ali uma pressão boa pra gente, né? Você pode ver que normalmente a pessoa que faz mais atividade física ela tem um pouco a pressão mais alta, né? Se você medir a pressão de uma pessoa que acabou de jogar futebol, a pressão dela está mais alta. Se você medir a pressão de uma pessoa que está trabalhando na roça ali, você vai ver que a pressão dela, né, depois do trabalho é um pouquinho mais alta. Depois que ela descansa, volta ao normal e tal. Então a gente tem um sistema, né? Expliquei isso lá atrás, mas vou explicar de novo, que eu acho que isso muitos clientes vão fazer isso, tá, gente? Então vocês têm que falar para eles, pelo amor de Deus, não toma o remédio só o dia que a pressão tá alta, tem que tomar todos os dias. Então a sua pressão, né, tá alta, senão não ia tomar remédio para pressão, né? Ela subiu. Aí você tem o remédio para pressão que vai empurrar ela para baixo e elas vão ficar brigando ali. Quando passa um tempo, uma semana, 15 dias, a sua pressão estabiliza e fica naquele valor que o médico quer. Só que a pressão, o seu corpo fica querendo jogar a pressão para cima, por algum motivo, tá? Quando você para de tomar o remédio para pressão, ele faz assim, é como se você pegasse um elástico, né? Não tem um elástico aqui, né? Você faz um elástico assim, você segura ele aqui, quando você solta, ele vai embora. Né? É como se fosse um elástico. Você soltou ele, a pressão vai subir. Então, quando para de tomar, faz muito mal. Ela fica oscilando muito, sobe muito, depois desce, sobe muito, depois desce. E ela pode machucar os vasos. E quando ela machuca, começa a grudar células ali de defesa. E isso pode entupir os vasos, tá? Então, eu não sei o que é pior, se é não tomar ou se é tomar e parar, tomar e parar, tomar e parar, tá? Precisa tomar sempre. Por que pessoas param de tomar remédio para pressão? Ou porque sente mal, e aí ela precisa ir num bom farmacêutico para ver os efeitos colaterais, para esse farmacêutico trabalhar junto com o médico, tá? Às vezes tem cãibra, mas tem como resolver. Tem remédio para pressão que
causa tosse seca, dá para resolver, pode trocar de medicamento, mas quem sabe isso é o médico, tá? E antigamente pelo preço, né? Só que agora você pega aí na farmácia popular, então tem maioria dos medicamentos para pressão, para diabetes, para colesterol, de graça, tá? Então não tem mais o porquê não tomar, tá? Então vocês precisam, a gente, quando for falar somente de hipertensão, né? Eu vou bater muito nessa tecla. Uma das nossas principais importâncias na farmácia vai ser justamente essa, não deixar a pessoa parar de tomar o remédio. Nando, por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro? Não, porque remédio de pressão não é para se parar, a não ser que o médico mande parar de tomar. Ah, aconteceu um milagre, minha pressão curou. Então o médico vai constatar que aconteceu um milagre, sua pressão nunca mais subiu, vai monitorar ali, vai colocar aquele aparelhinho que fica medindo lá 24 horas, 48 horas, vai ter certeza que sua pressão parou de subir, ele vai falar para você parar de tomar o remédio. Né? Ou sei lá, foi fazer uma acupuntura, eu já vi, tá? Acupuntura curar a pressão, nunca tinha visto pressão curar na minha vida, não sei milagre, tá? Já vi curar e o médico foi lá, mas o médico não foi o acupunturista que mandou parar com o remédio de pressão, foi o médico cardiologista, tá? Então, Larissa, pelo amor de Deus, fala para sua mãe que não pode fazer isso, tá? Veja o porquê que ela tome para. Aí você pode me mandar lá no 35 99892 2574, tá? Se você perdeu, depois você volta o vídeo aí, mas é o que tem lá nos grupos. Nos grupos, se você clicar na imagem, lá tem esse telefone que eu tô te passando. Aí você pede para falar comigo, e aí você fala, ela tá tendo muita câimbra. Daí eu vou falar, ó, fala para ela ir no médico, porque dá para fazer isso. Ah, ela tá tendo tosse seca. Ah, não, porque ela acha que remédio faz mal. Remédio faz mal sim, se tomar sem prescrição médica, né? Ficar tomando muito remédio sem ter motivo. Mas se tem motivo, tem que tomar. Tá bom, Larissa? Qualquer coisa, você manda mensagem para mim lá no 35 99892 2574 e pede para falar com o professor que eu te ajudo nisso. E às vezes, se você me permitir, né, dependendo da ajuda, eu posso até gravar um vídeo e mandar para os demais alunos. O ibuprofeno realmente tem ação na dor de dente, tá? Se a dor de dente sara com ibuprofeno, é para sarar com diclofenaco, é para sarar com nimesulida, é para sarar com naproxeno, é para sarar com meloxicam, é para sarar com todos esses medicamentos, porque esses medicamentos todos têm o mesmo princípio ativo, tá? Eu não sou muito fã de anti-inflamatório esteroide para dor de dente, que é o caso aí do ibuprofeno. Eu gosto mais do paracetamol. Ele até é um anti-inflamatório não esteroide, mas ele é menos anti-inflamatório e mais analgésico, tá? Porém, tem que ver o porquê dessa dor de dente, né? Que senão vai ficar tomando anti-inflamatório, vai ficar tomando analgésico sempre. Às vezes tem que fazer um canal, às vezes é uma obturação, né? Às vezes é uma sensibilidade, aí trocando a pasta de dente melhora, tá? Então, já vi muitas pessoas pedirem ibuprofeno na farmácia e falar que melhora. Eu prefiro paracetamol, tá? Mas, se o cliente melhora dele com ibuprofeno, tem grande chance de melhorar sim, tá? Diclofenaco com uso contínuo ofende os ossos? Não, tá? Diclofenaco com uso contínuo pode dar problema nos rins e no estômago. A maior probabilidade de diclofenaco com uso contínuo é rins e estômago, tá? Mas tem pessoas que às vezes acabam precisando tomar anti-inflamatórios uso contínuo, né? Aquelas pessoas que têm artrite, artrose, que até entorta os dedos assim, né? Que desgasta a articulação dos dedos aqui, tá? E não tem o que fazer, né? Aí o médico vai ter que ver o que precisa. Dipirona em excesso provoca problema na medula. Eu já ouvi falar isso, Kátia, mas na verdade eu acho que o problema não está no excesso, tá? Eu acho que algumas pessoas têm tendência a ter esse problema na medula quando toma dipirona. E eu acho que independente se ela tomar muito ou tomar pouco, se ela tiver tendência a ter, ela vai ter, tá? Depois eu até vou pesquisar isso um pouco mais a fundo para te passar. Eu nunca vi isso na prática, tá? Mas na faculdade o professor fala que pode acontecer isso, tanto é que nos Estados Unidos eles não deixam
é proibido de pirona, tá? Só que tem algumas pessoas que falam que é proibido de pirona porque a patente da dipirona é brasileira, então os Estados Unidos barra dipirona lá para vender paracetamol e ácido acetil salicílico, que a patente é americana, tá? Então, aí quando entra dinheiro no meio não dá para saber o que é verdade e o que é mentira, tá? Na prática eu nunca vi nenhum problema de medula com uso de dipirona, mas na teoria eu já estudei que causa problema sim, e o problema não está no excesso, o problema está com qualquer quantidade, a pessoa vai ter problema, pelo menos, né, foi o que eu estudei na época, depois eu posso até reestudar e responder com mais certeza aí para vocês. Ótima aula, pessoal gostando, valeu. É verdade que buclina engorda? Buclina sim, tá? Buclina é buclizina. Buclizina ele é estimulante do apetite, então vai fazer a pessoa engordar, comer mais. Mas já vi pessoa ruim de engordar tomar buclina e mesmo assim não engordar, tá? Então não é certeza que buclina vai engordar, ela vai fazer você comer mais ou vai fazer o cliente comer mais e tem uma chance maior desse cliente engordar, tá? Então teoricamente é verdade. Tá certo, professor? Vou precisar sair, infelizmente, acessar na Hotmart o restante. Tá bom, Tatiane? Boa noite. Jair, uma aula tá ótima, valeu. Manda a receita do chá. Eu gosto de, assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito à noite, tá? Eu sou um pouco mais difícil de trabalhar de manhã. E eu não acostumei tomar café, tá? Então eu fui procurar outros produtos que tenham cafeína, e aí eu achei o chá mate, tá? Então, na maioria, e o chá verde. Então, quando eu tô muito ruim mesmo, de preguiça, de sono de manhã, eu tomo chá verde, que ele tem mais cafeína. Quando é só aquela preguicinha de leve, eu tomo o chá mate, tá? De manhã. E aí, à noite, né, já para ir fazendo o feito contrário da cafeína, né, que eu já tenho dificuldade de dormir, por isso que na maioria das vezes eu trabalho até mais tarde, aí eu já vou tomando um chazinho de camomila, vou tomando algum chazinho de erva cidreira, tá? E acostumei tomar com o açúcar mascavo, tá? Então, não, mais açúcar, tá? Mas se tomar em pouca quantidade, açúcar não faz mal, tá? Açúcar faz mal se tomar em muita quantidade, tá? A não sei que a pessoa seja diabética, aí é um outro assunto para a gente discutir na aula de diabetes, tá? Então, eu acostumei, sempre quando eu vou tomar chá agora, eu tomo com açúcar mascavo, não consigo tomar açúcar mascavo com tudo, por exemplo, vou tomar leite com Toddy, aí não tem como eu tomar com açúcar mascavo, porque eu acho que o açúcar mascavo muda o sabor do Toddy, né? Daí eu tenho um açúcar fit lá que a minha esposa compra, que acho que ele é meio açúcar e meio adoçante. Deixa eu ver se tem a embalagem dele aqui. Eu acostumei tomar ele, porque aí com menos quantidade eu adoço mais. Esse aqui, ó, tá? Então ele é um pouquinho mais caro, só que ele adoça mais. Então, tipo, o que eu uso às vezes 2 colherzinhas daquela de chá para adoçar. Se eu for usar o açúcar normal, sem ser esse fit, às vezes vai 2 colheres da grande. Então ele é mais caro, só que eu uso menos, tá? E para chá eu acostumei aí com mascavo, tá? Eu estive ausente por falta de tempo para assistir as aulas, estava acompanhando uma pessoa doente. Tá bom, Sônia, não tem o que fazer, tá? Pega as aulas gravadas aí, assiste. Que puder, manda lá no WhatsApp que eu ajudo. Felizmente vou precisar sair, 2 bebês acordados, que são bênçãos, né? Eu também tenho um meninão aí de quase 5 anos, é uma bênção mesmo, filho, tá? É a alegria da gente aí, tem dia às vezes ele me ajuda aí nas aulas, fiz um vídeo aí com ele corrigindo o currículo, né? Que fazia tempo que ele queria aparecer comigo nas aulas, já tem até o canalzinho dele no YouTube já, né, mas não fico incentivando, né? Quando ele grava e tem começo, meio e fim, eu posto para ele, nem edito. Esses dias eu coloquei uma música lá, ele ficou contente, agora quer que eu coloque música sempre. Ainda tirou sarro da minha cara, falou que ninguém vai assistir meus vídeos porque não tem música. Falou que o canal dele vai passar o meu porque o canal dele tem música. Então, realmente, tá? É uma delícia mesmo, né? Infelizmente, nessa pandemia, morreu muita gente,
Mas, né, assim, eu acredito que a única coisa positiva que a gente vai conseguir tirar dessa pandemia é que a gente aproveite, pelo menos eu, né, consegui aproveitar bastante a família aí, todo mundo trabalhando de casa, né, então o moleque bagunça, tem hora atrapalha, mas mesmo atrapalhando ainda é gostoso, eu acho que, né, eu vou sentir falta quando ele voltar para a escola, tá? Então, depois assiste gravado aí, Cristina. Boa noite, tô amando as aulas, boa noite. Porque o remédio de pressão dá essa tosse seca. Isso, Michele, tá? Remédio de pressão dá tosse seca mesmo. E aí precisa pedir pro médico trocar. Já estamos quase terminando já, tá, gente? Vou terminar de responder essas perguntas aqui aí a gente encerra, tá bom? O medicamento para pressão, principalmente o captopril e o enalapril, é... como que eu vou explicar para vocês? Eles têm uma substância que faz contrair os vasos. Só que por efeito secundário, eles acabam liberando uma substância que quando ela chega na garganta, ela causa uma irritação, tá? Agora eu não lembro se é histamina ou é a bradicinina. Eu acho que é a bradicinina. Na aula de hipertensão, eu vou dar uma aprofundada antes da aula e eu passo com certeza para vocês qual das duas moléculas químicas é que vai causar isso. Mas na maioria das vezes ou é o captopril ou é o enalapril, tá? E aí você vai falar para o cliente, não para de tomar o remédio, volta no médico que o médico vai trocar para você. E aí o médico vai tocar lá para os losartana, essas parecido com o losartana da vida aí, né? Tem os mais novos e tal, né? Então, eles têm na aula de hipertensão lá, eu vou explicar, é um mecanismo que é bem parecido com o captopril, só que ele não deixa esse resíduo dessa substância química que acaba indo para a garganta e acaba causando essa tosse seca. Mas nós na farmácia não podemos trocar para losartana, tá? Precisa pedir pro cara ir no médico. Deus me livre dar uma zebra do cara tomar losartana e fazer alguma coisa errada, ou já, né, infelizmente chega a hora dele e ele acabar tendo um problema muito grave lá, vai falar que é porque você trocou o captopril para losartana, tá? Então, tá com o cliente prestar... Isso acontece muito na farmácia, tá, gente? Captopril e enalapril, 10% dos clientes vão ter tosse seca, tá? O mecanismo é esse. E vocês precisam pedir para eles ir no médico, e o médico é quem vai fazer essa troca, tá, Michele? Eu não engordei com buclina, ó, a Marli falou, não engordou com buclina, tá? Eu, sem tomar buclina, eu já engordo. Olha lá, ó, Diene também não engordou com buclina. Uma vez, gente, tinha uma cliente que não engordava mais de jeito nenhum, tá? E aí eu passei para ela a buclina e passei o hipercalórico de academia para ela tomar depois das refeições como sobremesa, tá? Se não for diabético, tá? Então se vocês estão querendo engordar e não é diabético, Nando, mas eu vejo lá aqueles caras todo bombado, todo forte, não sei o que, não é tudo aquilo, é porque aquilo vende, os caras acham que vai ficar daquele tamanho e não vai ficar daquele tamanho, tá, gente? Vai aumentar um pouco, sim, a musculatura, se caso treinar, se caso não treinar, vai um pouquinho mais de gordurinha aqui, um pouquinho mais de gordurinha ali e tal, né? Se você não tomar demais, a gordurinha vai distribuir, se tomar demais, aí pode ser que cresça a barriga, mas se tomar do jeito que eu vou falar, ele vai crescer distribuído, e se fizer um pouquinho de atividade física, vai crescer mais distribuído ainda, tá? Então, o que eu passei para ela? Buclina, né? Antes das refeições, antes do almoço, antes da janta, e depois do almoço e depois da janta, tomar uma medida do hipercalórico que tem na farmácia. A medida que pedir lá para tomar, né? Na maioria das vezes, cada hipercalórico tem a sua medida lá. Você toma lá depois. Por que não antes? Porque se você tomar hipercalórico antes, você vai perder a fome, você vai ficar com o estômago cheio e não vai conseguir comer, tá? E se você tomar o hipercalórico depois, aí você jantou e vai tomar o hipercalórico, ele tem mais caloria do que a comida, então ele não vai encher tanto o seu estômago, né, em relação ao almoço e à janta, mas ele vai te fornecer mais caloria do que o almoço e a janta.
e aí a probabilidade é que vocês consigam engordar tomando Bucrina, tá? Então serve tanto para vocês que querem engordar, quanto para os clientes de vocês que querem engordar aí. Sou carne de pescoço para engordar, sim, e eu sou carne de pescoço para emagrecer, tá? Gosto das aulas online, me ajudou muito. Obrigado, Marília, aula excelente. Professor, poderia me indicar um remédio para ganhar peso que não seja Bucrina? Né? Então, Jenny, isso que eu falei, tá? Pode usar a Bucrina sim de novo, porque vai aumentar o apetite, mas depois do almoço, depois da janta e talvez até depois do café da manhã, você toma uma medida de hipercalórico com leite, tá? Porque as pessoas tomam remédio para pressão, urina muito. Porque tem alguns medicamentos para pressão, tá acabando, tá, gente? Tem algumas perguntas só, já vou responder. Aí a gente continua na aula que vem para não ficar muito sobrecarregado aí para vocês. Então, algumas pessoas que têm pressão alta vão tomar algum vasodilatador para diminuir a pressão. E se não melhorar, vão tomar um diurético. Além de dilatar o vaso, vai tirar esse líquido de dentro do vaso e aí diminui a pressão. E para tirar esse líquido de dentro do vaso, você faz esse líquido sair para a urina, né? Então, na maioria dos hipertensos, eles tomam um remédio para pressão junto com um diurético que também atua na pressão. E aí vai fazer muito xixi. O que pode acontecer com essas pessoas que tomam muito diurético? Tem muita cãibra. Aí mesma coisa, vocês vão falar, ó, não para de tomar o diurético, vai no médico que o médico vai resolver seu problema. Tem um remedinho que chama Slow K, ele é sem faixa vermelha, mas não indiquem, tá? Deixe o cardiologista indicar. E aí o cardiologista indica esse Slow K e a pessoa melhora a cãibra mesmo tomando diurético, tá? Então, as pessoas, a Diene, né? As pessoas que tomam remédio para pressão urinam muito, porque alguns desses remédios para pressão é diurético. Eu tomei muito efeito V agora, se soubesse... que o efeito seria depois dos 30, não tomaria. Esse é o grande problema, né? Muita gente quando é mais novo quer engordar e aí, né, acaba fazendo algumas coisas, depois dos 30 é mais difícil de emagrecer. Boa noite, como eu posso achar a aula 1? Então, Carla, a aula 1 tá lá na Hotmart, tá? Quer vir aqui? Oi? Quer vir falar oi? Aí, ó, falei dele, chegou aqui, ó. Ai. Olha aqui meu brinquedo novo. Vai abaixo aí. E deu. Vai lá então. Já que eu vou lá, tá bom? Não vai dormir sem o papai pra gente rezar. Beijo. Então, pessoal, é que normalmente eu gravo lá fora e às vezes ele não vai lá, mas hoje eu tô aqui no quarto dele. Aí ele veio falar oi pra vocês. Então, a aula 1 tá lá no Hotmart. Vou aderir, obrigado, muito obrigado, professor. Então, gente, deixa só eu vou passar para vocês lá no Facebook. Eu vou passar o link lá no grupo, tá, gente? Quem não colocou lá ainda, né, se tá gostando do curso, escreve lá nos comentários fazendo favor, porque ajuda muito, né, o nosso trabalho. Então eu vou mandar o link, vocês vão sair nesse post aqui, tá? Então aqui tem o comentário dos alunos, né, que estão gostando do curso. Se já está fazendo estágio, né, daí comenta também que está fazendo estágio. Se já trabalha em farmácia, coloca que está fazendo que já trabalha. Né? E se não trabalha ainda e está gostando, coloca lá, né, que está gostando do curso, que ajuda bastante aí, né, o pessoal que às vezes não conhece o nosso trabalho, acha que, né, que vai comprar e vai ser enganado, acha que vai comprar e, né, o dinheiro, a Hotmart vai roubar o dinheiro deles, né, não sabe se vai gostar do curso, porque às vezes nunca fez curso online, né? Então tem muita gente com dúvida, tá? Então graças a Deus aí já tem 121 pessoas, né, que comentaram aí. Então quando as pessoas perguntam se o curso é bom ou não, eu peço para ela olhar os comentários e aí elas mesmas tomam por decisão se vão fazer ou não o curso, né? Não gosto de ficar insistindo para ninguém fazer, mas, né, os comentários de vocês ajudam muito.
tá? Então, se puder, depois eu vou mandar o link, já vai cair direto aqui. Só clicar em comentário e aí vocês digitam lá, né? Se estão gostando do curso, tá bom? Então, eu vou deixar vocês descansarem. E semana que vem, né, se Deus quiser, acredito que vai ter terminado ali a reforma, senão eu, né, venho fazer aqui no quarto do meu menino de novo, tá? Mas semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aí terça-feira certinho, às vezes dá algum probleminha, pode ser que seja na quarta, mas se Deus quiser a gente não vai mais falhar a aula uma vez por semana não, tá? Porque eu quero passar o maio, se eu pudesse eu fazia todos os dias, é que eu não consigo mesmo fazer todos os dias por falta de tempo, correria, tem que responder vocês no WhatsApp, né? Tem que continuar anunciando também, tem a escola presencial, né? Às vezes acaba ajudando um pouquinho na farmácia lá, então eu não consigo mesmo todo dia, por mim eu faria essas aulas todos os dias, porque eu preciso passar muito conteúdo para vocês, deixar vocês afiados. Esses dias eu fiquei muito feliz que teve uma aluna que falou que foi um balconista de farmácia que indicou o curso para ela fazer, tá? E isso demorou quase 3 anos para acontecer na minha cidade, né, no curso presencial. Então hoje a gente não faz mais propaganda. Hoje, como em toda a farmácia da minha cidade tem alguém da nossa, né, do nosso curso trabalhando, então as pessoas vão na farmácia, como é que você fez para trabalhar aqui? Eu fiz o curso com o Nando, fiz o curso com o Nando. E nas cidades vizinhas, em volta da nossa cidade, também quase todas as farmácias já tem aluno trabalhando, né? E os proprietários gostam, tanto é que eles ligam para a gente pedindo funcionário quando falta funcionário na farmácia deles. E eu imaginei que online isso ia demorar mais para acontecer, né? Porque isso tem o Brasil todo. E esses dias uma aluna, né, conversando comigo lá, tirando dúvida, e não sei de onde que surgiu o assunto, de como é que ela conheceu o curso, e ela falou que foi numa farmácia, e o balconista da farmácia que falou para ela que tinha gostado do curso, que era para ela fazer o curso, né? Então eu fico muito feliz que o balconista fez, provavelmente o patrão dele gostou também do curso, senão ele não teria gostado e não teria indicado, tá? Então eu preciso fazer essas aulas toda semana com vocês, que eu preciso deixar vocês muito afiados, para ajudar o máximo de gente possível a conseguir emprego, né, para que o nome do nosso curso vá para essas farmácias, e se essa menina, né, for esforçada, por já ter um aluno trabalhando naquela farmácia, a chance dela conseguir um estágio, né, um trabalho naquela farmácia é muito maior. Então, quanto mais aluno eu tiver trabalhando por esse Brasil, mais alunos vão ajudar os novos alunos a conseguir estágio e trabalho, tá? Então, por isso que eu faço de tudo para ajudar vocês mesmo a conseguir emprego, tá? Porque eu quero que, né, o máximo de farmácias possíveis tenha aluno nosso, para que os alunos que vierem depois, né, tenham esse contato dentro das farmácias, né? Quando fala, fiz curso com o Nando, já conheço o curso do Nando, eu já vi um vídeo dele no YouTube, né? O cara, né, graças a Deus, né, a gente ensina aí legal, o pessoal gosta, né? Então acaba ajudando muito vocês, tá bom, gente? Então vou deixar vocês descansarem aí, né? Deixa eu ver. Então 45 pessoas online, 2h08, né? Vai dar aí umas 1h40 mais ou menos, né? Porque eu acabo demorando um pouquinho até eu conseguir entrar, tá? Então boa noite para vocês e se Deus quiser até semana que vem a gente continua aí com os medicamentos mais vendidos. Não tenham pressa para terminar isso aqui, tá, gente? Não fiquem bravos de eu ficar respondendo perguntas, que eu tenho certeza que é muitas dúvidas de uns, é a dúvida de muitas outras pessoas que às vezes têm vergonha de perguntar, e isso daqui para mim é a parte mais gostosa do curso, eu acho que é a parte mais importante do curso. Então quanto mais a gente demorar para terminar, quanto mais a gente aprofundar nisso aqui, mais bons balconistas vocês vão ser, tá bom? Então não tenham pressa, vamos. Se tiver alguma pergunta repetida, eu vou falar, olha, na aula 2 eu respondi essa pergunta, volta lá. Olha, na aula 1 eu respondi essa pergunta, volta lá. Porque senão fica cansativo, né? Responder 3, 4 vezes a mesma pergunta, não cansativo para mim, mas cansativo para quem está ouvindo as perguntas, né? As respostas. Então se começar a repetir, daí eu vou direcionando vocês para outros vídeos. Mas enquanto as perguntas não forem repetindo, e for pergunta que eu sei que é do dia a dia, eu vou respondendo. Se for uma pergunta muito fora, mesmo que seja sobre medicamento, eu peço para me mandar lá no WhatsApp e eu respondo no WhatsApp em particular para quem tiver a dúvida. Tá bom, gente? Então,
Boa noite aí, bom descanso para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. E quem precisar até a semana que vem, pelo WhatsApp aí, tá? Deixa eu postar, porque às vezes alguns... 9892-2574, tá? Aí tenta não mandar no celular que eu mando mensagem nos grupos, porque eu acabo deixando esse celular mais com meu filho, né? Que agora ele não tá em aula, então às vezes ele quer brincar e eu não tenho tempo para brincar, eu acabo deixando ele um pouco no celular e acaba ficando com o meu celular e eu não vejo as mensagens. E nesse aqui eu fico praticamente que 24 horas, tá? Então esse que eu tô passando para vocês é o que eu uso mais para responder, tá bom? Boa noite a todos aí, pessoal, até semana que vem.